Aleluia. Já ensinei isso para a igreja algumas vezes. Quando nós estamos adorando, a adoração, através da música e através de qualquer ferramenta que nós façamos, mas a adoração, ela tem um propósito. Qual é o propósito da adoração? Clamar, chamar, atrair, invocar a presença do Senhor. Toda vez que nós adoramos, nós estamos pedindo ao Senhor para que a sua presença aumente nas nossas vidas, aumente ao nosso redor. E nós sabemos que a palavra nos ensina isso, que o Senhor é onipresente, Ele está sempre presente. Ele é presente em todos os lugares e Ele está sempre presente. E então a gente pergunta, para que eu vou adorar e pedir para que a presença venha, se Ele já está presente? Na verdade, quando nós adoramos, a presença que já está no nosso meio, que já está nesse lugar, ao nosso redor, ela se revela, ela se manifesta. Então, cada vez que nós adoramos, nós aumentamos a intensidade da manifestação, da revelação da presença de Deus nas nossas vidas e no ambiente que nós estamos. Sabendo disso, homens que estiveram, por exemplo, na prisão, eles adoraram dentro da prisão, porque eles sabiam que mesmo em um lugar improvável, quando eles adoravam, Paulo e Silas estavam lá na meia-noite, guardados no cárcere interior, frio, escuro, sangrando, doendo, mas eles adoraram, liberaram uma adoração. E o que aquilo fez? Manifestou, revelou aquela presença de Deus que já estava ali naquele lugar. A presença de Deus já estava ali dentro daquela prisão. Mas quando eles adoraram, aquela presença se revela, se manifesta e provoca ali aquela mudança, aquela revolução, onde as cadeias são abaladas, onde as correntes se rompem, os cadeados se abrem e eles podem então sair dali porque o Senhor os resgatou. Então, independente do que você esteja vivendo na sua vida, não se limite, não deixe você ser impedido de adorar, porque é exatamente a adoração que provoca essa mudança, essa transformação nas nossas vidas. E então, enquanto a adoração é um sinal, é um comando que nós damos ao Senhor para que a sua presença venha, aumente, seja intensificada, e então nós fazemos isso, e enquanto nós estávamos aqui adorando, a presença do Senhor veio, sim ou não? Quem sentiu isso? Quem tem certeza disso? A presença do Senhor veio, aumentou, se revelou, se manifestou no nosso meio. E então, quando a presença dele vem, o que nós precisamos fazer? Sentar para ouvi-lo. E então nós chamamos ele. Quando ele chega, o que é sábio fazer? O que é agir com sabedoria? Sentar para que a gente possa ouvi-lo. E esse é o propósito do culto de celebração. Nós o invocamos, nós o adoramos, nós clamamos a ele e ele vem com a sua presença. E quando ele vem com a sua presença, nós nos assentamos para que possamos ouvi-lo, aquilo que ele tem para ministrar sobre as nossas vidas. Amém? E teve um só que entendeu. Amém? Amém. Eu quero compartilhar uma mensagem com você nessa noite. Eu creio que no ano da sabedoria, eu tenho falado isso aqui há algumas semanas. Eu creio que em 2018, que é o ano da sabedoria, o Senhor vai fazer conosco como Ele fez com Abrão. A história que eu compartilhei com vocês durante 3 semanas, nas semanas anteriores. O Senhor vai ampliar a nossa visão. Muitas das vezes a nossa visão está muito limitada. A gente não consegue ver, enxergar e entender aquilo que Deus está fazendo e quer fazer nas nossas vidas. Por isso que em 2018, através da sabedoria, o Senhor vai ampliar a visão e o entendimento, a revelação, o propósito dessa visão que Ele quer nos dar. E então, talvez não nos falte uma visão, talvez você já tenha uma visão, mas o Senhor Ele quer ampliar, Ele quer potencializar essa visão na sua vida, para que você possa ver, enxergar, entender aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então não se esqueça, o ano da sabedoria é o ano que o Senhor quer te fazer entender por completo qual é a verdadeira vontade, qual é o verdadeiro propósito dEle para a sua vida, para a sua caminhada e para todas as áreas da sua vida. Por isso, nessa noite eu quero te mostrar 3 coisas muito importantes sobre a visão. Se em 2018 o Senhor vai ampliar a nossa visão, é muito importante eu compartilhar com você esse entendimento e trazer essa consciência a você sobre a visão. 3 coisas importantes que eu quero falar sobre a visão para você. Já está aqui estampado. Primeiro,
ter a visão. Fala-se comigo, ter a visão. Segunda coisa, entender a visão. E terceira coisa, confiar na visão. Então fala assim, eu preciso ter a visão. Eu preciso entender a visão. E eu preciso confiar na visão. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Para os irmãos que nos visitam nessa noite, o livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, vem depois de Gênesis. Se vocês tivessem a sua Bíblia, podemos dividir, compartilhar com você. Os discípulos então estejam atentos aí aos nossos visitantes, se estiverem sem a Bíblia. Vamos dividir, compartilhar com eles. Ou se porventura trouxeram e não conseguirem encontrar o livro de Êxodo, no capítulo 3, vamos os auxiliar para que encontrem a mesma velocidade que a gente. Livro de Êxodo, capítulo 3. Quem achou diz amém. Quem não achou fala, ninguém me ajudou. Ó, tá vendo aí? Tá faltando ajuda aí, ó. Ajuda aí, irmão. Êxodo, capítulo 3. Versículo 1, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Quem? Está falando sobre quem aqui? Não, Moisés. Isso. Moisés apacentava o rebanho de quem? E Jetro era o que de Moisés? Ó, muito bem. Sogro de Moisés. Seu sogro, está logo aí em seguida, né? Quem já se antecipou lendo já sabia. Sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao monte Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Em algumas outras versões diz assim, esse grande mistério, e verei esse grande mistério. Porque a sarça não se queimava. Essa era a pergunta. A sarça estava queimando, mas ela não se consumia. E a pergunta era exatamente essa. Moisés falou, eu vou me aproximar porque eu quero saber por que que ela queima, mas ela não se consome. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá. Tire a sandália dos pés, porque o lugar que está é terra santa. Só até aqui. A primeira coisa que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite. O Senhor quer nos dar uma visão. Ou então, o Senhor já te deu uma visão. É isso que você precisa adquirir a consciência nessa noite. A primeira coisa que Deus quer fazer com você, te dar uma visão. Ou então, restaurar a consciência, chamar a sua atenção para que Deus um dia já te deu uma visão. A primeira coisa, quando Deus estabelece ali, ou Ele quer revelar o propósito dele nas nossas vidas, a primeira coisa que Ele faz é nos dar uma visão. A gente fala muito sobre o chamado. E existem músicas sobre isso, que falam muito sobre o chamado. Chamado é muito importante. Mas nessa noite você vai tomar conhecimento de uma coisa mais importante do que o chamado. E essa coisa é a visão. E você precisa entender que a visão, ela antecede o chamado. Antes de Deus te chamar para qualquer coisa, Ele precisa te dar uma visão. Você precisa ter uma visão. Você precisa ter um sonho, um projeto. Você precisa ter um planejamento compartilhado de Deus na sua vida. Só depois disso que você vai receber um chamado. E então nós estamos aqui diante de uma história a qual Moisés estava trabalhando como pastor, e não pastor de igreja, de ministério, de pessoas, mas pastor aqui de ovelhas mesmo, de animais. E ele trabalhava para Jetro, seu sogro, e ele estava na região do deserto ali, em torno de Midian,
E então, quando ele leva as ovelhas para uma outra região, para a região ocidental, para o outro lado que ele estava, porque provavelmente no lado oriental o pasto estava ruim, ele não tinha alimento para as ovelhas e teve que levar a ovelha lá para o outro lado, para o lado ocidental. E então, quando ele chega naquele lugar, algo chama a sua atenção. Ele tem uma visão. E então ele estava, eu quero te mostrar isso. Ele estava no seu trabalho, ele estava no seu cotidiano. Ele estava na sua vida normal, rotineira. Ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro, ele estava trabalhando. Ele era empregado de Jetro, do seu sogro. E ele estava ali fazendo o seu trabalho, o seu ofício normalmente. E então, no meio daquilo, Deus dá uma visão para ele. No meio daquilo, Deus mostra algo para ele que lhe chama a atenção. E então ele olha assim e vê uma árvore pegando fogo. E eu já falei isso aqui em outras ocasiões e com outros objetivos, que essa árvore chamada sarça, nessa região pegar fogo não era novidade. Era normal isso acontecer. A sarça é uma árvorezinha de 1,5 m mais ou menos, está muito para 1,5 m, né? De 1,5 m mais ou menos. Cadê? Quem tem 1,5 m? Vem aqui para a gente ter uma comparação. Duvido, mesmo que tenha 1,5 m, eu duvido levantar, né? Só se for criança. Eu duvido aí os maiores, aí os mentidas grandes, querer levantar quando falar de 1,5 m, né? Então, é uma árvore de 1,5 m que ela ainda existe, ela é espinhosa, tem muito espinho, e ela é uma árvore muito seca, principalmente em função da região que ela vive. E então aquela região, por ser um deserto, ser muito seco, temperaturas altas, a gente sabe que é normal acontecer incêndio. No verão aqui no Brasil, umidade baixa, temperatura alta, o que acontece muito por aí? Nas matas, incêndio. E então é normal acontecer isso, as sarças pegarem fogo. E então Moisés estava acostumado, porque aquela região onde ele vivia, onde ele trabalhava, sarça pegava fogo todo dia. Mas só que ela pegava fogo e em questões ali de minutos, ela era totalmente consumida. Por ser muito seca, muito inflamável, então tem a combustão muito rápida e aquela árvore rapidamente queimava. Quem já queimou aqui palha, quem já queimou folha seca, quem já queimou folha de bananeira, sabe do que eu estou falando. O fogo é alto, produz uma chama muito forte, muito intensa, mas muito rápido, por alguns segundos. Não dá para fazer churrasco com palha, com folha de bananeira, dá? Folha seca? Não dá. Precisa de quê? De lenha, que produz, que sustenta, você tem mais combustível e sustenta por mais tempo ali o fogo. E então não dá para acender o fogão de lenha, não dá para fazer churrasco com esse tipo de combustível, com a palha. Assim a sarça também não dava, porque em alguns segundos, em alguns minutos, ela queimava, ela se consumia, apagava, virava pó. E então quando a sarça começa a queimar, e não foi no primeiro momento que a sarça começou a pegar fogo que Moisés foi lá para ver. E então eu acredito que ele ali cuidando das ovelhas, levando elas para um lado, para o outro, e toda hora eu olhava para aquela árvore, e a árvore pegando fogo. E daqui a pouco ele ia para lá, ia para cá, olhava para a árvore pegando fogo. E daqui a pouco passa 5, 10 minutos e de repente 1 hora, não sei, não estou aqui para quantificar, determinar isso com precisão, mas passou alguns instantes ali e aquela árvore continua pegando fogo. E então Moisés falou assim: eu vou lá ver que mistério é esse. Eu vou lá olhar o que está acontecendo, porque uma sarça pegar fogo é normal, mas agora ela tem que se consumir, ela tem que virar pó, ela tem que virar cinza, e ela tem que apagar. O porquê que essa sarça não está apagando? E então Moisés se aproxima para lá, e quando ele vai chegando, ele percebe que um anjo do Senhor desceu no meio daquela árvore, e esse anjo estava em chamas, esse anjo estava pegando fogo, e esse anjo estava no meio daquela sarça, no meio daquela árvore. Então a árvore pegava fogo, pegava fogo, pegava fogo, e não se consumia, porque tinha um anjo do Senhor ali. E então não era um fogo normal, não era um fogo natural, era algo sobrenatural. E quando ele se achega, quando ele se aproxima para aquele lugar, Deus estabelece ali um limite para ele. Fala: Moisés, para aí. Não se aproxime para cá, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Então tira a sandália dos teus pés e pode andar mais um pouquinho. Mas esse é o limite que eu estabeleço para você. E então Moisés viveu nesse momento essa experiência, que nós podemos chamar de visão. Moisés, olha aqui no capítulo 3, versículo 2 comigo. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui.
Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Aqui já está revelando, já está trazendo entendimento para a gente do que aconteceu. Por que a árvore pegava fogo e não queimava? Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, ou seja, o anjo que estava pegando fogo, ele que estava queimando, no meio de uma sarça, e ele entrou naquela sarça. Presta atenção nisso aqui agora. Moisés olhou. Fala assim: Moisés olhou. Moisés olhou, sim ou não? Alguém tem dúvida que Moisés olhou? Não, né? Tá claro. Moisés olhou. E quem olha está o quê? Está vendo, não está? Então Moisés teve uma visão. É correto afirmar isso aqui? Moisés teve uma visão de uma árvore que estava pegando fogo, que estava queimando, mas não se consumia. Não foi isso? Então a primeira coisa que Deus quer fazer é nos dar uma visão. A primeira coisa que ele faz na vida de Moisés, quando começa ali aquela obra, aquele projeto, aquele trabalho na vida de Moisés, é dar uma visão. Uma visão de uma árvore que pegava fogo, mas ela não era consumida. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Moisés estava no seu cotidiano, pastoreando as ovelhas do seu sogro, mas ele estava atento. No dia a dia, o Senhor também tem nos dado visões. O Senhor tem nos mostrado coisas no nosso dia a dia. Mas muitas das vezes a nossa desatenção, muitas das vezes por não estarmos atentos, ligados naquilo que o Senhor está nos mostrando, está nos falando, nós perdemos as visões que o Senhor tem nos dado dia após dia. E aqui eu estou mostrando para você que não precisa ser uma pessoa sobrenatural, não precisa ser um semi-anjo, não precisa ser um aspirante a querubim para ter uma visão de Deus. Nós estamos aqui falando de um homem simples, nós estamos falando de um homem no seu cotidiano, na sua vida simples, comum, diária, e esse homem recebe uma visão de Deus. O que precisa é estar atento a Deus. E Moisés estava atento a Deus, atento ao que Deus queria mostrar na sua vida. Fala assim: eu preciso estar atento às visões que o Senhor tem compartilhado comigo no dia a dia. Talvez essa visão venha através de alguma coisa que você veja, que você enxergue. Talvez essa visão venha através de um sonho que você tem. Talvez essa visão venha através de um entendimento, de uma compreensão de algo que está acontecendo na sua vida. Talvez essa visão venha através de uma conversa. Talvez essa visão venha através de uma resposta que alguém te dá. Mas o que nós precisamos é estar atentos às visões que o Senhor tem nos mostrado. Porque é exatamente essa visão que vai respaldar as próximas coisas que vão acontecer na nossa vida. É exatamente a visão que vai nos orientar, nos direcionar para as próximas coisas que estão por vir. E se você não tem a visão, jamais você pode compreender a visão. E se você não tem a visão, jamais você pode confiar na visão. E quem não tem uma visão, não entende a visão e não acredita, crê na visão, está completamente perdido, desorientado, desnorteado na sua vida. E então, se você está vivendo hoje um momento que você está buscando por respostas de Deus, respostas por coisas que estão acontecendo na sua vida, que talvez você não compreenda, que talvez você não concorde, o que você precisa nesse momento é estar atento às visões do Senhor. Estar atento àquilo que o Senhor quer te mostrar, porque é exatamente a partir de uma visão que Deus vai te dar que as coisas vão passar a se encaixar, que as coisas vão passar a fazer sentido, que você vai ser orientado e direcionado na sua vida. Mas tudo nasce a partir da visão. Amém? Então fala assim mais uma vez: eu preciso ter a visão. Amém. E então talvez eu esteja falando aqui com pessoas nessa noite que ainda não tenham uma visão clara daquilo que Deus está fazendo ou daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Se você é uma dessas pessoas, eu tenho certeza que Deus vai te dar essa visão. Mas talvez eu também estou falando com um grupo de pessoas que acha que ainda não tenha uma visão daquilo que Deus está fazendo ou vai fazer na sua vida. Mas talvez você só ache. Talvez você já tenha essa visão.
O que faltou é você perceber. O que faltou é você prestar atenção nessa visão, nesse cenário que o Senhor está te mostrando. Talvez por estarmos com a nossa visão tão concentrada na internet, no Facebook, no Netflix, no Instagram, no WhatsApp, em tantas outras ferramentas hoje, a nossa visão não tenha tempo para olhar aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está nos mostrando. E então talvez seja a própria questão de estarmos dispersos, desatentos, que esteja provocando em nós o sentimento da falta da visão clara, da visão definida daquilo que Deus está fazendo ou vai fazer. Eu quero chamar você hoje para um desafio, para a partir de hoje você estar mais atento ao que Deus está te mostrando, estar mais atento aos sinais que Deus está te mostrando. Moisés tinha todo o direito de não olhar para aquela árvore. Moisés tinha todo o direito de não ir lá olhar o que estava acontecendo naquela árvore, porque ele estava em uma missão: cuidar das ovelhas de Jetro. Já pensou se no momento, porque ele teve que deixar aquelas ovelhas lá, ele não levou aquelas ovelhas lá para cima do monte e para perto daquela árvore que estava pegando fogo, porque senão ela corria risco das ovelhas virar churrasquinho, né? Já pensou se o incêndio aumenta, cerca ele e ele não consegue sair com as ovelhas? Então acredito que ele deixou aquelas ovelhas em algum lugar e deve ter subido para olhar sozinho. Ele tinha todo o direito de não ir lá olhar as ovelhas, mas ele não deixou que a sua ocupação fosse uma objeção naquilo que Deus estava mostrando, direcionando ele. A questão é que hoje a gente deixa as coisas nos ocupar e as nossas ocupações viram desculpas para não ter tempo para Deus. A nossa ocupação vira desculpa para não ter tempo para orar. A nossa desculpa vira, as nossas ocupações viram desculpas para não termos tempo de adorar o Senhor. As nossas ocupações viram desculpas para não termos tempo com o Senhor, para não termos tempo de vê-lo, de ouvi-lo e de entender aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E então presta atenção, não permita que a sua ocupação vire uma objeção. É possível mesmo no seu trabalho você estar atento ao que Deus está te mostrando, que Deus está te orientando. É só você estar ligado em espírito, só você estar vivendo essa vida em espírito. Assim como você está aqui hoje atento ao que Deus está te orientando, é possível você estar assim lá fora também. Enquanto você está no trânsito, enquanto você está no seu trabalho, enquanto você está nas suas atividades normais, é possível você estar pensando, planejando, olhando, atento, cativo àquilo que Deus está te mostrando, àquilo que Deus está te orientando. Então não permita que as suas responsabilidades, que as suas ocupações sejam uma objeção para aquilo que Deus quer te mostrar. Sabe por quê, irmão? Se aquilo que tem te ocupado hoje, que foi o próprio Deus que te abençoou e te colocou nesse lugar, eu creio que foi Deus que abençoou e enviou, permitiu a Moisés estar em Midian, trabalhando com Jetro, seu sogro, porque isso fazia parte de toda a trajetória de Moisés. E então foi Deus que plantou ele ali. Mas isso não serviu de impeditivo para que ele olhasse Deus. Porque se servir, Deus tira, Deus arranca. Então não permita que aquilo que Deus usou para te abençoar seja exatamente hoje o que te impede de ter uma vida com Deus. Porque seja lá o que for, se for o seu trabalho, ou seja lá o que for que Deus te deu, que Deus te colocou, servir de impeditivo para aquilo que Deus quer te mostrar, irmão, Deus vai te movimentar. Deus vai mover com você. Porque muito mais importante do que a atividade é a visão, é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então não permita que o cansaço, não permita que a rotina, não permita que as obrigações seja uma desculpa, mas uma mera desculpa, uma desculpa esfarrapada para você não ter uma vida com Deus. Porque Moisés estava cuidando das ovelhas, ele estava no seu trabalho secular, mas ele teve tempo para Deus, ele teve tempo para estar atento àquilo que Deus estava falando com ele. E por que que o seu trabalho é melhor do que o de Moisés? É pior do que o de Moisés? Se foi Deus que te deu, meu irmão, eu tenho certeza que é possível você conciliar com aquilo que Deus está te mostrando, com aquilo que Deus está te orientando. Então não permita ser um impeditivo, porque você precisa ter uma visão. Amém? Segundo ponto, a segunda coisa que Deus quer fazer, que Deus quer te dar, o entendimento, a revelação
da visão. Nós temos falado sobre sabedoria nesse ano, nós temos aprendido sobre sabedoria. E desde o seminário nós trouxemos a definição que sabedoria é a gente buscar viver de acordo com a vontade, com os planos, com o desejo de Deus para as nossas vidas. Sim ou não? Então sabedoria é buscar viver de acordo com o que Deus quer e tem para as nossas vidas. Sabedoria é buscar qual é a vontade. Sabedoria é buscar qual é o desejo de Deus para as nossas vidas. O que Deus pensa a respeito das coisas, das situações que estão acontecendo nas nossas vidas. E então, buscando a sabedoria, você consegue entendimento. Buscando a sabedoria, você consegue a revelação daquela visão. Porque uma coisa é você ter a visão. Você tem uma visão, mas você pode distorcer, bagunçar, embolar aquela visão toda. Durante 3 semanas eu te mostrei isso. Deus chama Abrão e fala para ele: você vai ser pai de nações. Você vai ter muitos filhos. E então ele recebe aquela visão, sim ou não? Recebeu a visão. Só que ele não entendeu. E ele começou com Deus: cadê meu presente? Quando que você vai trazer meu presente? E o meu filho vai ser filho do escravo? Vai ser nascido de uma escrava que está na minha casa? Vai ser um bastardo? Vai ser quem foi adotado? E começa a confundir, embolar toda a visão que Deus tinha dado. E então o que você precisa entender que é muito importante ter uma visão. É muito importante. Mas só ter a visão não basta. Você precisa de entendimento. Você precisa de revelação. Você precisa de tradução de Deus daquela visão para a sua vida. Então, se você não tiver isso, você fica com uma visão, mas você pode ficar com uma visão que vai te perturbar. Aquela visão que Abrão teve, que ele teria um filho, mas sem a revelação, sem o entendimento completo, trouxe perturbação na vida dele. Ele ficou perturbado. A sua esposa, Sarai, também estava perturbada, porque não tinham ainda o entendimento completo da visão que Deus tinha dado sobre as suas vidas. Por isso é muito importante, após Deus nos dar uma visão, que a gente também tenha o entendimento da visão. Como já expliquei para vocês, o espinheiro pegar fogo era normal, mas ele não se consumir, aí que estava o mistério. Em algumas versões, inclusive no original, diz isso, que Moisés falou: eu vou lá ver que mistério é esse. Eu chegarei para lá e vou ver que grande mistério é esse. Em algumas traduções mais atuais está maravilha, mas no original é mistério. E então Moisés tem a sua atenção chamada por aquele mistério, por aquela maravilha que estava acontecendo ali. E qual era o mistério? A árvore pegar fogo? Não. Ela não ser consumida. E então ele parte para o segundo passo. Ele parte para o segundo momento. E qual é o segundo momento? Entender o que estava acontecendo. Primeiro foi ele ver. Ele olhou e falou: essa árvorezinha está pegando fogo, mas não consome. E o segundo ele falou: eu quero entender o que está acontecendo. Eu vou me aproximar. Presta atenção nesse paradigma, irmão. Para entender o que está acontecendo, você precisa se aproximar. É impossível entender com distância. É por isso que hoje tem dado tanto problema, tanta confusão, tantos problemas nos relacionamentos, por causa dessa ferramentinha que veio para nos ajudar, nos abençoar, mas está sendo uma desgraça na nossa vida, principalmente o WhatsApp. Sabe por que você não consegue entender alguém quando você está conversando por WhatsApp? Você está longe, está distante. Para você entender, você tem que se aproximar. Moisés falou assim: a sarça está pegando fogo lá longe, e eu quero entender o que está acontecendo. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Eu vou me aproximar. Vem comigo aqui. Olha aqui comigo. Vamos no versículo 2. Capítulo 3, versículo 2 de novo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. E então disse consigo mesmo: eu irei para lá e verei esse grande mistério. Eu irei até lá e verei essa grande maravilha. Sabe por quê? Alguns têm até uma visão de Deus, mas não conseguem a revelação, o entendimento dessa visão, porque não tem se aproximado o suficiente.
porque tem estado distante. É importante você se aproximar de quem te deu a visão. É importante você se aproximar mais daquele que te mostrou algo na sua vida, que está fazendo e que ainda vai fazer na sua vida. Porque distante você não vai conseguir entender. Moisés confessa isso. Eu vou lá perto. Não sei se ele tinha miopia como eu. Talvez era míope. E por isso que ele não conseguia enxergar de longe o que estava pegando lá. Mas ele resolveu se aproximar e enxergar o que estava acontecendo. Mas a verdade, irmãos, é que a distância não facilita em nada a revelação. A distância não facilita nada o entendimento. Talvez está acontecendo um problema dentro da sua casa, entre você e a sua esposa, entre você e o seu marido, entre você e os seus filhos, entre você e seus pais. Sabe qual é o pivô desse problema que está acontecendo na sua casa? Talvez você me diga que é o dinheiro, que é a separação, que é assunto sobre separação, que é desemprego. Talvez você fale que são drogas, sexo, qualquer coisa você use como desculpa que o problema está na sua casa. Mas na verdade o primeiro problema que está acontecendo dentro da sua casa é a distância. Existe uma grande distância entre você e as pessoas. Existe uma grande distância entre as pessoas e você. E por isso vocês não se entendem. Vai aqui um conselho de sabedoria. Se aproxime. Se aproxime da sua esposa, se aproxime do seu esposo, se aproxime dos seus filhos, se aproxime dos seus pais, que eu tenho certeza que todos os desentendimentos vão ser dissolvidos, vão ser diluídos à medida que vocês se aproximarem. Então é impossível ter entendimento com distância. Pensa o seguinte: distância e entendimento é inversamente proporcional. Quanto mais longe você está, menos você entende, menos você compreende. E com Deus não é diferente. Quanto mais longe estamos dele, menos vamos entender o que ele está nos mostrando, o que ele está nos revelando. Por isso que Moisés toma a decisão de ir para lá, ir para perto da árvore, ir para perto da sarça que estava pegando fogo, porque ele queria saber o que estava acontecendo com ela. Olha comigo, vamos comigo lá no capítulo 19. Marca aí o capítulo 3, onde a gente estava. Mas vamos comigo lá no capítulo 19, por favor. Êxodo 19. Olha comigo aqui o versículo 18. Vou ler só o 18 para a gente ser mais objetivo. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Eu vou continuar, mas vamos recapitular aqui. O que estava pegando fogo? Não, aqui no que nós estamos lendo agora. O que estava pegando fogo lá no capítulo 3 era a sarça. Agora nós estamos aqui com o mesmo personagem, Moisés, mas nós estamos já na história adiantada, alguns anos aqui depois daquele episódio que a gente acabou de ler. Lá no capítulo 3 a sarça pegava fogo. Aqui no capítulo 19, presta atenção, vamos ler de novo. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. O que estava pegando fogo? O monte Sinai. E por que o monte Sinai estava pegando fogo? O Senhor desceu sobre ele como fogo, em chama. Continua aqui, não volta não. Volta só a sua mente. Volta lá para o capítulo 3. Moisés tem uma visão de uma árvore. E o que estava acontecendo com a árvore? A sarça? Pegando fogo. E por que a árvore estava pegando fogo? Tinha um anjo em chamas naquela árvore. A mesma expressão. Desceu um anjo no meio daquela árvore e fez ela pegar fogo. Alguns anos depois, Moisés está diante de um lugar onde agora é um monte, o Monte Sinai, na mesma geografia onde ele estava. Monte Horebe e Sinai é a mesma geografia, no mesmo lugar que ele viveu aquela experiência alguns anos atrás. Agora está no lugar que todo o monte está pegando fogo. E por que esse monte está pegando fogo? Porque o próprio Deus desceu sobre esse monte. Havia fumaça, e a fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e um grande som, clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais,
e Moisés falava a Deus, ele respondia no trovão. E Deus lhe respondia no trovão. Moisés falava e Deus respondia no trovão. Versículo 20. Descendo o Senhor para cima do monte, para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para cima, para o cume do monte. E Moisés fez o quê? Moisés subiu. Lembra que lá no capítulo 3, Moisés vê uma árvore pegando fogo. Por que a árvore pega fogo? Porque o anjo desce e coloca fogo na árvore. E então Moisés toma uma decisão, fala, eu vou subir, eu vou lá perto, porque eu quero saber o que está acontecendo. Não foi isso que aconteceu? Alguns anos depois, Moisés vive de novo uma experiência, mas agora uma experiência potencializada. Não era mais uma árvore que estava pegando fogo, agora todo um monte que estava pegando fogo. E não era mais um anjo que tinha descido numa árvore, agora o próprio Deus desce e coloca fogo em todo o monte. E Moisés, no meio daquela experiência, no meio daquele momento, toma a mesma decisão. E qual é a decisão que Moisés toma? Subir para lá. Deus chama Moisés e Moisés decide, eu vou subir para lá porque eu vou ver o que está acontecendo. E olha que agora não é só uma árvore pegando fogo. E olha que agora nós estamos falando que tem relâmpago, tem trovão, tem muita fumaça, e nós estamos falando de terremoto. Qual o nome que a gente dá quando o chão treme muito? Como é que é o nome disso? Terremoto. Você imagina você estar num lugar que você sabe que está acontecendo alguma coisa lá, alguma coisa muito séria, muito grave, tem fogo, tem fumaça, tem relâmpago, tem trovão, e não estava em todos os lugares, em toda a geografia. Isso estava concentrado no monte, em cima do monte Sinai, em cima do monte Horebe. Existia essa concentração da manifestação do poder de Deus ali, igual um dia estava concentrado numa árvore, mas agora estava no monte. Só que Moisés e o povo estavam em um lugar, até esse momento, onde não tinha trovão, o trovão não estava neles, o raio não estava neles, o fogo não estava neles, a fumaça não estava neles, porque eles estavam lá embaixo, no pé do monte. E então Deus chama Moisés e o povo para subirem aquele monte. E então Moisés toma a mesma decisão que ele tomou um dia lá atrás. Quando ele escolheu e vê o que estava acontecendo com a sarça, ele escolhe também e vê o que está acontecendo com aquele monte. E então, com relação à revelação, o entendimento da visão, o que tem a ver a sarça pegando fogo com o monte agora pegando fogo? Tudo a ver. O dia que Deus dá a visão a Moisés daquela árvore pegando fogo, Deus estava mostrando a Moisés, ele mesmo, ele próprio, o próprio Moisés, no futuro. Deus falou, um dia vai acontecer isso aqui com você. E no dia que acontecer isso aqui com você, não tenha medo. Porque Moisés era a figura ilustrada daquela árvore. A árvore era um objeto, diante daquele fogo, da potência do fogo, um objeto fraco, um objeto frágil, que podia ser consumido rapidamente. Mas Deus mandou um anjo queimar aquela árvore, descer naquela árvore, queimar, mas ela não ser consumida, porque Deus mostrou para Moisés no futuro o que iria acontecer. Um dia você vai viver essa experiência. Um dia não vai ser mais uma árvore que vai estar pegando fogo, mas você que vai estar no meio do fogo. Um dia não vai ser só um anjo que vai descer sobre você, mas serei eu que vou descer sobre você. E então a árvore representava Moisés e aquele anjo representava o próprio Deus. E então alguns anos se passaram e aquela visão que Deus deu a Moisés acontece. E então não mais uma árvore, agora todo o monte pega fogo, e não mais um anjo que desceu, mas agora o próprio Deus, a presença do próprio Deus, desce sobre aquele monte. E qual a decisão que Moisés toma naquele momento? Subir. O ano da sabedoria vai ser bem assim, meu irmão. Vai ser o tempo de você entender com clareza, de ter discernimento das visões de Deus para as nossas vidas. Talvez um dia você lendo essas histórias, você já teve essa visão. Você já sabia que aquela sarça era Moisés, representava Moisés. E aquele anjo representava o próprio Deus. Talvez você sabia que aquilo ali era um ensaio, que aquilo ali era uma visão profética do futuro que vai acontecer. Mas talvez não, talvez você está recebendo essa informação hoje. Talvez você está recebendo esse entendimento, essa revelação da parte de Deus hoje. E se você recebeu alguns dias, alguns anos, alguns meses atrás, ou se você está recebendo hoje, não importa. Mas o que está acontecendo aqui nessa noite é exatamente isso. Deus está dando entendimento, revelação de uma visão.
Olhando com olhos normais, é só uma árvore pegando fogo. Olhando com olhos naturais, é só uma árvore que pegou fogo porque um anjo desceu no meio dela. Mas o que que isso significa? O que que isso representa? Qual é a ideia? O que que o Senhor quer passar como história, como conceito, como moral, a partir disso que Ele me mostrou? A pergunta é exatamente essa. Porque aquilo era uma visão do futuro. Aquilo era uma profecia que já estava estampada ali sobre Moisés, que um dia aconteceria sobre a sua vida. E então Deus dá entendimento, Deus dá revelação da visão para Moisés do que aconteceria no futuro. Talvez quando ele se aproxima da árvore, ele não consegue enxergar 100% isso que ia acontecer. Mas eu tenho certeza que no dia que ele viu aquele monte pegando fogo, ele se lembrou da sarça. Ele falou, um dia era uma árvore. Hoje quem vai pegar fogo sou eu, porque eu vou para o meio daquele fogo. Um dia era só um anjo que desceu sobre aquela árvore, mas hoje é o Deus, é o próprio Deus que vai descer sobre a minha vida. E então o fato de Deus te dar uma visão, não é dar, não é por vaidade, não é porque que Ele está com excesso de visão, de sonhos, de projeto, e Ele quer diminuir o seu estoque de visão. Na verdade Ele te dá uma visão porque Ele tem um propósito. E junto com a visão, Ele quer te dar o batismo, o entendimento dessa visão. Mas preste atenção nisso, quanto mais distante você estiver, mais tempo vai demorar para você entender a visão. Está entendendo, irmão? Quanto mais disperso, quanto mais distraído você estiver, mais tempo vai demorar. Eu vejo pessoas hoje aqui dispersas. Eu vejo pessoas aqui dentro hoje distraídas. Se você está distraído aqui hoje, meu irmão, imagina como que você não está distraído na sua caminhada com Deus. Imagina a quantidade de visões que Deus te deu já ao longo da sua caminhada e você não conseguiu ver, não conseguiu entender. Por isso que nós estamos vendo pessoas com tantas doenças emocionais, com depressão, com síndromes, por falta de entendimento daquilo que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida. Mas por que que isso está acontecendo? Porque nós estamos dispersos, nós estamos desatentos àquilo que Deus está nos mostrando. Porque Ele não quer te dar uma visão para te oprimir, Ele não quer te dar uma visão para te perturbar, Ele quer te dar uma visão e quer te trazer o entendimento, a compreensão dessa visão, para que ela se cumpra na sua vida. E então por isso é importante ter uma visão, e por isso é importante entender uma visão. Fala assim, eu preciso ter uma visão. Mas além disso, eu preciso de entendimento da visão. Se você se sente hoje inquieto, perturbado, aflito, incomodado, ansioso, sabe a ansiedade? Moisés estava ansioso. Moisés estava ansioso no momento que ele vê aquela árvore pegando fogo, ele quer saber o que está acontecendo, e então ele se chega para lá. A ansiedade, pessoas que não estão conseguindo dormir, é falta de entendimento do que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida. Eu te garanto, se você se aproximar de Deus e entender perfeitamente o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer na sua vida, vai acabar essa aflição, vai acabar essa incomodação, vai acabar essa ansiedade, porque você vai ter tranquilidade daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Abrão, Sarai, estavam ansiosos, estavam aflitos, estavam perturbados, porque não entendiam o que Deus ia fazer. Tinha visão, mas não entendia a visão. Por isso nessa noite, você precisa ter a visão de Deus. Se você já tem, amém, passa para o segundo passo. Você precisa entender, você precisa compreender, discernir a visão que Deus está te dando. Amém? Terceiro ponto. Qual é a terceira coisa que Deus quer? Que você confie, que você acredite, que você tenha fé na visão que Deus te deu e naquilo que Ele te mostrou, naquilo que Ele te revelou. Fala assim, eu preciso, além de ter, além de entender, eu preciso confiar na visão que Deus tem me dado. Se você estiver no capítulo 19, amém, se não, volta lá por favor, capítulo 19. Quando a gente começa a olhar aqui, a partir do versículo 10, principalmente, aqui no capítulo 19, versículo 10, nós vemos Deus pedindo a Moisés para preparar o povo. Deus falou assim, Moisés, você já está diante do Sinai, traz o povo aqui para o pé do monte Sinai,
prepara esse povo, santifica eles, coloca eles em consagração, porque no terceiro dia eu vou descer sobre o Sinai. E quando vocês ouvirem um barulho de trombeta muito forte, o mais forte de todos, aí eu quero, e esse, além de forte, ele vai ser contínuo, eu quero que vocês subam o monte. Mas Deus não estava falando só para Moisés. Deus fez o chamado, Deus estendeu o convite a todos. Todo o povo que estava com Moisés, todo o povo que havia saído do Egito, aqui eles estão aqui em torno de 3 meses após terem saído do Egito, serem libertos daquele regime de escravidão, eles estão aqui aos pés do monte, em um lugar que viveriam uma experiência inesquecível com o Senhor. E então Deus estende o convite, Deus faz o chamado para todo mundo. E Deus falou com Moisés: quando vocês ouvirem a buzina, olha aqui comigo, no capítulo 19, no versículo 13. Olha só: mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. O que está falando aqui? E Deus colocou um limite, falou: antes do terceiro dia, ninguém passe daqui para cima do monte. Então fez ali uma cerca, fez ali um limite e pediu: enquanto não ouviu o barulho da trombeta muito forte, ninguém sobe, por favor. Mas depois que ouviu o barulho da trombeta, olha aqui, vamos continuar. Aí ponto final. Quando soar longamente a trombeta, ou a buzina, e então subirão ao monte. E para quem é esse convite? Para todo o povo. Quando você olha logo aqui no início do capítulo 19, você vê que Deus pede a Moisés para juntar todo o povo e trazer ao pé do monte. E pediu ao povo, e ele falou: santifica todo mundo, prepara todo mundo. Aqui no versículo 10 diz isso: santifica todo mundo, prepara todo mundo, todo o povo. E fica aqui respeitando esse limite. Mas quando chegar o terceiro dia que vocês ouvirem o barulho da buzina, pode subir o monte todo mundo. Todo mundo pode vir. E então o convite foi feito a todo mundo. O chamado foi feito a todo mundo. Mas olha só que ironia. Vai comigo lá no capítulo 20. Deus chamou todo mundo para subir. Quando tocar a buzina no terceiro dia, suba todo mundo. Capítulo 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, e o som, o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, teve medo, teve pavor, se estremeceu. E ficou o quê? E o povo ficou o quê, irmão? Longe. Está vendo o que eu falei com você? Quem entendeu o que está acontecendo, nós precisamos nos aproximar. Moisés toma uma decisão: eu irei para lá, eu vou me aproximar. E o povo toma outra decisão. O que eles tomam? A decisão que eles tomam? Eu vou ficar longe. Eu vou me distanciar, porque eu estou apavorado, eu estou com medo. Quanto mais longe você estiver de Deus, da presença de Deus, mais medo e mais pavor. Quanto mais perto da presença de Deus, quanto mais dentro da presença de Deus você tiver, menos medo e menos pavor. Presta atenção aqui, irmão. Se você está sentindo medo, pavor por alguma coisa na sua vida hoje, insegurança de alguma coisa na sua vida hoje, isso é um sinal que você precisa se aproximar mais de Deus. Pastor, mas eu já estou próximo, não estou desviado. Não estou falando de desviado não, irmão. Eu estou falando de estar mais próximo, mais íntimo de Deus. O profeta disse que existem águas mais fundas. Existem águas que dão no tornozelo, que existe água que dá na canela, que dá no joelho, que dá na cintura, mas existem águas mais profundas. A questão é você enxergar hoje em qual nível está a água na sua vida, mas ter sempre uma certeza: existem águas mais fundas. E então, se alguma coisa hoje te gera pavor, medo, insegurança, é sinal que a distância precisa ser diminuída, que você precisa estar mais próximo. Enquanto Moisés se escolhe ir para perto, o povo escolhe ir para longe. Deus já sabia disso, irmãos. Deus já sabia disso. Aquele povo, ele realmente não iria aguentar a pressão de estar naquele ambiente. Não é qualquer um que aguenta a pressão de estar num ambiente onde o monte está pegando fogo, onde tem muita fumaça, onde o chão está tremendo, onde tem relâmpago, onde tem trovão. Eles não iam aguentar realmente aquela pressão.
E Deus já sabia que eles não iam aguentar. Mas Deus não exclui ninguém. Nosso Deus não é um Deus que faz exclusão de pessoas, não é um Deus que faz acepção de pessoas, mas muito pelo contrário, Ele inclui. Então o convite foi para todos: venham todos para cá, todos subam o monte. O convite foi para todo mundo. Mas a questão é que alguns escolheram estar longe e Moisés escolheu estar perto. E Deus já sabia disso, sabe por quê? Qual foi o ponto de encontro que Deus estabeleceu com Moisés? Onde foi? Aqui nesse capítulo que nós estamos lendo. No monte. E aí tem uma expressão: no cume do monte. Ele falou: no terceiro dia eu quero que você suba até o cume do monte, porque eu vou descer lá. Eu vou estar lá te esperando, no cume do monte. Irmãos, já foi feita essa pesquisa. Já fizeram esse trabalho. Já mediram, já dividiram ali o metro quadrado por pessoas. E não cabe 2 milhões de pessoas no cume do Monte Sinai. No topo do Monte Sinai não cabe 2 milhões de pessoas. E então Deus já sabia que a grande maioria não ia querer estar lá. Porque senão o ponto de encontro não podia ser no topo do monte. Nós tínhamos 2 milhões de pessoas ali naquele momento. E Deus marca no topo do monte, um encontro no topo do monte. Ele já sabia que muitos seriam chamados. O convite seria para muitos. Muitos seriam chamados. Mas poucos aceitariam o chamado do Senhor. Poucos ouviriam e atenderiam o chamado do Senhor. Por isso que aquela experiência não podia ser daquele povo. Sabe por quê? Porque aquele povo não tinha visto a sarça pegando fogo. Moisés havia visto aquela sarça e sabia que aquela sarça simbolizava, significava ele. E é por isso que nesse momento ele consegue subir. Em Êxodo 20, 18, nós lemos que o povo não sobe, fica com medo e vai para longe. Olha aqui no 19 comigo, capítulo 19, versículo 20 de novo. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cume do monte. E Moisés fez o quê? Subiu. E então aqui no 19 e 20 diz que Moisés subiu. No 20 e 18 diz que o povo ficou longe, o povo fugiu. Moisés sobe e o povo foge. Fala: Moisés sobe e o povo foge. E a pergunta é essa: que loucura é essa? A gente já reclamou, né? Da proporção dos 12 discípulos que estavam lá no barco, e um só desce, e um só vai caminhar sobre as águas com Jesus. E a gente já acha assustador. 11 não foram, 11 não desceram, e um foi andar sobre as águas. Agora eu estou falando de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas fogem, se afastam, e um somente se aproxima. E um somente avança, e um somente obedece. Que estatística é essa, meu irmão? Que probabilidade é essa? O que está acontecendo aqui? Por que Moisés se aproxima desse monte e 2 milhões de pessoas fogem? Porque Moisés se lembrou da visão que ele teve na sarça. Meu irmão, quando nós nos lembramos da visão que Deus nos dá um dia, nós ficamos corajosos, nós ficamos ousados, nós ficamos valentes, nós ficamos invencíveis, imbatíveis, como você não tem ideia. 2 milhões de pessoas fogem, enquanto um se aproxima. E qual a diferença deles? Porque um dia um viu a visão, um teve a visão e entendeu a visão. Quando você tem a visão e quando você entende a visão, meu irmão, nada pode te apavorar. Nada pode te tirar do centro da vontade de Deus. Nada pode te levar para longe. Nada pode te colocar medo. Nada pode te abater, meu irmão. Quando você tem a visão de Deus, você fica corajoso, você fica ousado, você fica invencível, você fica imbatível. E essa foi a grande diferença, porque Moisés sobe e esse povo não sobe. Preste atenção numa coisa. Chamado, todo mundo tinha chamado. O povo também tinha chamado. Mas a visão, só Moisés tinha. Ter chamado não é suficiente, porque chamado todo mundo tem. A questão é ter a visão e o entendimento da visão para que você possa caminhar no chamado que Deus te fez. O povo tinha chamado, Moisés tinha chamado, mas só Moisés tinha visão. E quem não tem visão foge dos desafios no meio do chamado.
É por isso que muitas das vezes nós abandonamos tantas coisas. E eu não estou aqui falando só de ministério, não. É por isso que abandonamos famílias, é por isso que abandonamos trabalho, é por isso que abandonamos tantos projetos. Sabe por quê? Os desafios surgem. Aparecem os trovões, os relâmpagos, o terremoto, o fogo, e a gente, pica a mula, como se diz por aí. Sabe por que isso? Porque não teve visão. Não entendeu para que Deus te colocou, para que Deus te chamou para ali. Não entendeu a missão que Deus te deu e tudo que Ele queria que você caminhasse. Lá no capítulo 3 de Êxodo, quando nós vemos Deus dando a visão para Moisés, só depois da visão que Deus faz o chamado. Primeiro Ele dá a visão, depois Ele faz o chamado. Primeiro Ele mostra a sarça pegando fogo, depois Ele fala: Moisés, tem um povo lá no Egito, onde o clamor deles chegou até mim, e eu quero que você vá lá libertar aquele povo daquela opressão. Primeiro Deus dá a visão, meu irmão, depois Deus faz o chamado. Quem tem chamado aí na sua vida? Levanta a mão. Você que já reconhece que tem um chamado. Meu irmão, se você tem um chamado, você tem que ter uma visão. Porque antes do seu chamado vem uma visão, Deus dá uma visão. E então a questão é exatamente essa: conseguir enxergar, conseguir ver essa visão, ter essa visão. Porque chamado todo mundo tem, mas quando a gente tem só chamado e não tem visão, a gente foge dos problemas, do desafio que a gente encontra no meio do chamado das nossas vidas. E é por isso que nós abandonamos tantas coisas. Presta atenção numa coisa: para você chegar nos lugares altos com Deus, Moisés subiu para onde? Para o cume do monte. Para encontrar com quem? Com Deus. Então, para você chegar nos lugares altos com Deus, você precisa acreditar nos que os teus olhos estão vendo, mas não agora. Mas o que os teus olhos estão vendo cada vez que você fecha ele e se lembra da visão que Ele te deu lá atrás. Para você chegar nos lugares altos com Deus, você não pode confiar naquilo que você está vendo agora, mas você precisa confiar naquilo que você viu quando Deus te chamou lá atrás, irmão. Porque pode ser que no meio do caminho que você vai ver não tenha nada a ver com aquilo que Ele te mostrou, mas a certeza de que vai se cumprir você precisa ter. Se Moisés olhasse para os trovões, para os relâmpagos, para o terremoto, para a fumaça, certamente ele seria mais um no meio daqueles 2 milhões. Mas ele não olhou para o que estava acontecendo naquele momento. Ele olhou no que Deus tinha mostrado lá atrás. E essa noite Deus está falando isso, o Espírito Santo está falando isso com pessoas aqui. Essa é a noite, esse é o momento de você fechar os teus olhos e enxergar o que Deus já te mostrou um dia lá atrás. De enxergar um sonho, um projeto, uma ideia que Ele te deu lá atrás. Mesmo hoje que as circunstâncias estão te mostrando o contrário, você precisa resgatar esse sonho, porque essa é a visão, esse é o sonho, esse é o propósito de Deus na sua vida. E não importa o que você veja ou viva hoje, se lembre daquilo que Deus te mostrou lá atrás, porque essa era uma visão do amanhã, do futuro, do que Deus prometeu que aconteceria sobre a sua vida. Fique de pé no seu lugar. Quero orar com você. Os ministros, tangedores podem vir me ajudar também. Não se distraia, não se disperse. Feche seus olhos. Coloque um sentimento no seu coração agora. Eu não posso continuar olhando para aquilo que eu estou vendo, que eu estou enxergando hoje. Eu preciso conseguir ver. Eu preciso conseguir enxergar o que Deus mostrou lá atrás. Eu tenho certeza que existe um sonho, existe uma promessa. Ah, irmãos, quantos sonhos, quantas promessas de Deus há sobre a minha vida. E se eu parar para fazer um levantamento hoje, um balanço hoje, irmãos, está totalmente contrário, está totalmente na contramão de muitas coisas que Deus prometeu que vai fazer na minha vida, irmãos. Mas eu já tomei uma decisão que Moisés um dia tomou. Eu não olho para as coisas que estão acontecendo hoje, acontecendo agora. Mas eu decido olhar para aquilo que Deus mostrou lá atrás que vai acontecer. Eu decido olhar para a visão, eu decido olhar para os sonhos, para os projetos que Deus colocou na minha vida. E é exatamente isso que nós precisamos nessa noite. Eu estou aqui falando com muitas pessoas que têm chamado, mas estão desistindo do seu chamado, estão se afastando do seu chamado. Eu estou aqui falando com pessoas que estão pensando em desistir da sua família, do seu casamento, ou já desistiram.
Eu estou aqui falando de pessoas que estão vontade de desistir da sua profissão, da sua formação, dos seus estudos. Eu estou aqui falando com pessoas que estão dispostas a largar, abandonar tudo. Ei, meu irmão, minha irmã, esse sentimento só está acontecendo por falta de visão, por falta de compreensão da visão de Deus na sua vida. Meu irmão, 2018 vai ser um ano sem igual. 2018 vai ser um ano que Deus vai fazer muitas coisas nas nossas vidas. 2018 vai ser um ano que Deus vai nos dar visão, sim. Aqueles que ainda não têm visão, não têm batismo da visão, Deus vai nos dar. Ah, meu irmão, mas acima de tudo, 2018 vai ser um ano que Deus vai dar entendimento, vai dar compreensão, vai dar revelação da visão. 2018 vai ser um ano que Deus vai nos mostrar com clareza o que Ele vai fazer nas nossas vidas. 2018 vai ser um ano que Deus, através da sabedoria, vai trazer certeza, revelação daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele vai fazer. Você não vai andar mais perdido, você não vai andar mais desorientado, você não vai andar mais disperso, meu irmão, porque Deus vai te mostrar com clareza. 2018 é o ano de Deus te empurrar para fora da tenda, Deus tirar a visão limitada que estava sobre os seus olhos e Deus te mostrar as estrelas. As estrelas mostram para a infinitude, as estrelas apontam para a dimensão, para o tamanho daquilo que Deus quer fazer na sua vida. É infinito, meu irmão, é infinito. E é exatamente isso. Deus um dia mostra uma árvore e um anjo, mas na verdade o projeto era todo o monte pegando fogo, e o projeto era a própria presença de Deus descendo sobre aquele lugar. E é esse batismo que Deus quer compartilhar comigo e com você. É essa graça que Deus quer nos dá revelação, nos dá entendimento do que Ele quer fazer, do que Ele vai fazer sobre as nossas vidas. Por isso, nessa noite, você precisa decidir que você quer ter a visão, que você precisa entender a visão e que você precisa confiar na visão que Deus te deu. Não confie no que você está vendo agora, meu irmão. Feche os teus olhos, não confie no que você está vendo agora, mas se lembre daquilo que Deus te mostrou, se lembre daquilo que Deus prometeu, se lembre daquilo que Deus falou que vai fazer, que vai realizar na sua vida, em nome de Jesus, querido. Eu vejo a nuvem